Sim, senhoras e senhores, começa aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial mais uma história. E essa, eu diria que é uma história bastante diferente. Quero agradecer demais pela confiança que ela depositou aqui no nosso canal. Irene, minha querida amiga, estou pronto, preparado para contar a sua história aqui nos mínimos detalhes. Antes de eu iniciá-la, eu queria chamar a sua atenção, você que não se inscreveu no canal, se inscreva. E até você que já se inscreveu no canal, por favor, faça uma campanha na sua rede social, de repente naquele grupo de WhatsApp, você pode convocar alguém para que se inscreva também aqui no canal. Mais um pedido? Dê um joinha, isso fortalece o canal junto ao YouTube, que passa a propagar o canal, a gente se fortalece, e recebendo cartas tão interessantes quanto essa que eu recebi da minha querida amiga Irene. O trauma da Irene desde pequenininha. De onde vinha, hein, Irene? Aquele medo terrível que você tinha de avião. Da onde vinha? Essa resposta você terá durante a história de hoje, que é muito interessante. Uma história que você não pode perder do comecinho até o fim. Um outro pedido, seja membro do canal. Para nós isso também é fundamental, é muito importante. Conto com o carinho de vocês todos. Mas, sem mais delongas, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a linda história de Irene, aqui no Paulinho Boa Pessoa Oficial, acabou de começar. E muito mais emoção. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu nome é Irene. Trabalho, luto, batalho, pago contas. Mas sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa e ouvintes, houve um tempo em que eu era apenas uma menina. Eu já tinha medo de algo que ninguém conseguia entender. Não era um medo assim, não foi porque alguém me assustou, não foi porque alguém me amedrontou, não. Era um medo que eu não conseguia entender. Não era um medo aprendido, era uma reação. Quando eu era pequena, bastava um som distante para o meu corpo entrar em estado de alerta. Às vezes eu estava no quintal brincando sozinha, sentada debaixo da sombra da goiabeira, desenhando figuras tortas na terra, no chão. O mundo era simples naquele momento, eu pequena, mas eu sentia que até o céu falava comigo. Era naquele ronco longo, profundo, de um avião passando lá no céu, às vezes longe, distante. Quando eu ouvi o som daquele avião passando no céu, o meu coração acelerava. Eu na hora eu parava de brincar. O graveto caía da minha mão e meus olhos procuravam o alto. E quando eu via aquele avião às vezes pequeno, distante, riscando o azul do céu, algo dentro de mim se partia. Era medo puro. Eu corria para dentro de casa como se eu estivesse fugindo de alguma coisa viva ou uma coisa que pudesse me alcançar e não demorasse para me alcançar. Eu entrava batendo a porta e empurrando tudo com força, enroscando nas cadeiras, caindo. Aí eu tapava o meu ouvido, colocava às vezes até um travesseiro em cima, porque eu queria que aquele som daquele avião passando distante desaparecesse. Eu chorava, não sabia explicar o motivo, porque eu só sabia que eu precisava me esconder. Tinha medo do barulho de avião. Quando o barulho passava, eu ficava ali por alguns minutos em silêncio, como se estivesse esperando a certeza de que o perigo tivesse ido embora.
A minha mãe falava: que exagero é essa? Uma menina, que exagero é esse? Foi só um avião passando, essa menina é doida. Olha lá como ele está longe. Você está com medo de avião porque não vai cair não, filha. O céu aberto não me acalmava. O céu me dava a sensação de que algo podia cair a qualquer momento. Eu tinha medo daquele avião cair na minha cabeça. Com helicóptero, então, era pior. De vez em quando eu escutava aquele barulho forte dos helicópteros. E o pior é que eles vêm mais baixo. Aquilo era uma invasão para mim. Uma náusea estranha tomava conta de mim. Às vezes eu caía sentada. Essa menina tem medo do céu. Você é doida, menina. Eu não consigo entender de onde vem esse medo que essa menina tem de avião e de helicóptero. Eu senti o coração bater forte. À noite eu tinha sonhos. Não eram sonhos confusos, coloridos, cheios de coisas sem sentido. Eram sempre sonhos parecidos. Eu me sentia sentada, presa. Havia um cinto atravessando o meu corpo. Eu sentia o espaço pequeno ao redor. O ar diferente, um silêncio pesado. Nunca havia rostos nos meus sonhos. Eu acordava chorando, o coração disparado, e eu corria para o quarto da minha mãe. Ela já sabia, eu havia tido um pesadelo. Foi só um pesadelo, Irene. Mas não parecia só. Parecia o pesadelo. Segurar o choro para mim era difícil. Fingir normalidade era difícil. Mas meu corpo nunca esqueceu daquilo tudo. Mesmo adulta, toda vez que eu escutava o som distante de um avião, algo dentro de mim ainda se enrijecia. Como que se a menina que eu fui continuasse ali, atenta, pronta para fugir. Hoje eu entendo algo que ninguém entendeu naquela época. Nenhuma criança corre para se esconder do céu, sem carregar dentro de si um motivo que ainda não sabe dar nome. Eu cresci e o medo não saía de mim. Na adolescência, aprendi a rir quando alguém comentava sobre viagens. Aprendi até a mudar de assunto. Só que eu queria estar com os pés no chão firme. Eu queria sempre estar com coisas que não saíssem do lugar, que não tivessem velocidade. E ninguém via problema nisso. Eram medos silenciosos, que costumam ser respeitados, até que começaram a atrapalhar. Foi assim que eu tive o sinal de que começavam a atrapalhar. A primeira grande oportunidade de emprego surgiu quando eu tinha 27 anos. Era uma proposta de trabalho que era para eu sair do Brasil. Grande chance. Boa demais a proposta para ser ignorada. Daquelas que mudam uma vida inteira. Quando eu recebi o e-mail, li tudo com atenção. Salário ótimo, moradia, tempo de contrato. Meu coração bateu acelerado, mas não de alegria. Bateu acelerado de alerta. No fim da mensagem havia uma frase simples: as passagens aéreas serão providenciadas pela própria empresa, caso tenhamos o seu aceite. E quando eu li, as passagens aéreas serão providenciadas pela própria empresa, foi ali que as minhas mãos começaram a tremer. Não foi ansiedade leve, foi reação imediata. Meu corpo entendeu antes de mim. Fechei o notebook, levantei da cadeira, andei pela casa como se eu estivesse procurando uma saída invisível. Passei dias tentando me convencer de que aquilo era excessivo, era exagero, de que eu era uma adulta, de que pessoas voavam todos os dias e nada acontecia. Falei com gente: avião é mais seguro do que carro. Muito raro acontecer um acidente aéreo. Mas à noite os sonhos voltavam com força, agora mais claros, mais insistentes. Eu acordava com a sensação de que algo estava sendo empurrado contra mim, como se a vida estivesse exigindo um enfrentamento, e eu não sabia nem se podia suportar aquele enfrentamento.
recusei a proposta. Você tá louca? Uma chance, uma oportunidade dessa, tá todo mundo querendo. Você vai sair desse país, você vai aprender ainda mais, você vai se especializar na língua inglesa, mas eu já falo inglês. Tá bom aqui. Mas uma proposta dessa você vai ganhar em dólar, isso vai mudar a tua vida. Eu recusei a proposta. Eu recusei. Inventei desculpas para mim mesma. Falei, eu não sei sair da minha família. Veio na hora errada. Não é o momento. Ninguém questionou. Mas eu sabia, sabe? Eu sabia, aquilo ia me fazer mal. Qual era o motivo da recusa? Um medo que eu não conseguia explicar. Depois vieram outras situações. Convite para casamento de amiga que ia se casar em outro estado, teria que pegar avião, eu não aceitava. Viagem de férias, vamos, o Nordeste é lindo, nós vamos para a praia. Você já ouviu falar de Jeri? Jeri? Jericoacoara. Jericoacoara é lindo, vamos para lá. Mas tinha que pegar avião, eu estava fora. De onde vinha esse medo? Desde criança. Toda vez que eu tentava imaginar um embarque meu entrando naquele aparelho, meu corpo quase entrava em colapso. Não era pensamento, era instinto, como se eu estivesse prestes a repetir algo. Algo que não deveria ser repetido. E foi numa dessas sessões frustradas que eu ouvi pela primeira vez uma frase que me deixou completamente desconcertada. Foi quando alguém me falou assim: "Ô Irene, e esse seu medo de avião? E se esse medo não tiver começado nessa vida, Irene? Você já parou para pensar a respeito disso?" Quem me falou isso não era uma pessoa qualquer. Era uma psicóloga que eu havia consultado exatamente com aquele objetivo. E ela me disse isso. E se esse medo não vem dessa vida? Mas a própria psicóloga me tratava deste assunto. Eu parei para pensar. E foi aí que ela disse: "Olha, apenas por desencargo de consciência. Aqui não é mais a profissional psicóloga falando com você, mas a amiga. Eu vou indicar para você uma mulher que não é psicóloga e nem médica. É alguém que... ela é espírita. E como espírita, ela faz uma coisa impressionante, chamada regressão. O nome dela é Dona Alzira. O endereço dela, ela me passou. O telefone dela, ela me passou. Vai lá. Vai lá, quem sabe. Isso é, se você quiser, se você gostar também de ouvir um parecer diferente, uma resposta diferente. Pelo sim, pelo não, eu fiquei com aquele endereço, aquele telefone, mas acabei ligando, marquei com ela e fui. Quando ela abriu a porta da casa, algo me chamou a atenção de cara, foi o olhar dela. O olhar da Dona Alzira, que não era invasivo, mas era atento. Um olhar ligado, como se ela estivesse me vendo de uma maneira que ninguém me via. "Oi, você é a Irene?" "Sim, entre." A sala da casa dela era clara, poucos móveis, um relógio antigo na parede, marcava o tempo com um tic-tac quase hipnótico. Me sentei numa poltrona e mantive a bolsa apertada contra o meu corpo como se fosse um escudo. "A senhora me desculpa, viu, Dona Alzira, eu não entendo nada disso, é a primeira vez que eu venho num lugar assim. Não liga se eu fizer perguntas que não tenham nada a ver com o seu trabalho. E, para ser sincera, eu nem acredito muito nessas coisas. Eu falei rápido antes que ela dissesse qualquer coisa. Eu estou aqui porque eu já tentei tudo." Ela sorriu de leve.
Irene, quase todo mundo que chega aqui diz exatamente isso. E quase ninguém sai daqui igual como entrou. Aquilo me deu vontade de levantar, de ir embora. Mas ela explicou, eu não trabalho exatamente com os espíritos. Eu sou apenas inspirada por eles. Ah, entendo. Eu trabalho com o que ficou mal resolvido. Eu engoli seco. O que ficou mal resolvido, onde? Eu perguntei. Ela inclinou um pouco a cabeça. O que ficou mal resolvido na alma. Deita aqui, era um divã. Deitei no divã com o corpo tenso, como se eu estivesse prestes a cair num lugar fundo demais. Ela pediu que eu fechasse os olhos, que respirasse devagar. No começo, eu só ouvi o relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Meu pensamento corria solto, tentando manter o controle. Pensei comigo, isso é bobagem. Eu estou aqui perdendo meu tempo. Não vai acontecer nada. Mas o corpo começou a ceder. E eu escutando tic-tac, tic-tac. Senti de repente um peso agradável nos braços. Depois um peso nas pernas. Como se eu estivesse afundando num colchão muito macio. Não procurem imagens, a dona Alzira me orientou. Porque eu tentei olhar assim para a parede procurando uma imagem até como referência. Ela falou, não procure imagens. Deixe as sensações virem conforme você estiver sentindo. Primeiro veio aquele aperto no peito, depois eu senti o estômago subindo, a mesma sensação dos meus sonhos. Minhas mãos começaram a suar e ela perguntou para mim, Irene, o que você sente agora? Eu demorei a responder. Eu estou sentindo um movimento. Algo grande? Aí o som veio logo depois. Grave. Era um som de avião. Constante. Não vinha de fora, vinha de dentro de mim. Meu coração acelerou. Irene, você está segura aqui. Você está com toda a segurança, tá? O que aparece não pode te ferir. Acredite nisso, creia nisso. Mas eu estava longe demais. As pálpebras pesavam quilos. E de repente, a primeira imagem surgiu como um clarão. Um espaço estreito, uma janela pequena, muito pequena. Senti um cinto atravessando o meu corpo com força. Senti um encosto da poltrona pressionando minhas costas. Não havia rosto algum, mas havia presença, gente ao meu redor, muita gente. E ela perguntou de novo, dona Alzira, e agora, Irene, onde você está? A minha voz saiu fraca. Eu estou dentro de algo fechado, no ar. Eu estou em algo fechado no ar. O som aumentou, meu estômago revirou. E o que acontece agora? Eu engoli seco. Algo não tá certo. Algo não está correndo bem. Alguma coisa está errada. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era ausência de som, era expectativa. E de repente, eu comecei a ouvir gritos dentro daquele aparelho em que eu estava. E alguém gritou do meu lado: estamos caindo! Estamos caindo! A queda! Estamos caindo!
corpo inteiro se contraiu no divã. Eu gritei: respire, Irene! Gritava ela. Você está aqui comigo em segurança, Irene, respire! Mas a sensação já era esmagadora. O chão sumia, o ar parecia desaparecer dos meus pulmões. Não houve dor física, houve ruptura, como se tudo tivesse sido interrompido no meio de uma frase importante. E no último segundo antes do escuro total, um pensamento atravessou tudo com clareza cruel. Ainda não era a hora! Ainda não era a hora! Eu acordei chorando. Meu rosto estava molhado, meu corpo exausto. A dona Alzira segurava minha mão com cuidado. Você não terminou aquela vida, disse em voz baixa. Aquela vida foi interrompida. Eu balancei a cabeça em negação. Isso não é possível. Eu quis dizer para ela, dona Alzira, isso não é possível. Eu nunca... Ela me interrompeu com suavidade. Você nunca voou nessa vida, Irene. Mas o seu corpo já sabe exatamente como é cair. Você caiu. Eu caí. Você caiu. Eu fiquei em silêncio, porque pela primeira vez eu não consegui discordar. Havia terminado a sessão. Ela tinha razão. Ninguém sairia daquele lugar como entrou. E eu saí dali diferente, ainda não totalmente aliviada, mas desperta. Naquela noite, eu não sonhei com a queda. Sonhei com espera, como se algo estivesse me observando à distância, aguardando o momento correto. Eu ainda não sabia, mas o encontro com aquela memória tinha apenas aberto a porta. O verdadeiro confronto ainda estava à minha frente. Depois da sessão com a dona Alzira, algo mudou em mim. Não foi coragem, foi a consciência. Eu passei a observar o meu corpo com mais atenção, como se ele fosse um lugar antigo que eu nunca tivesse explorado direito. E quanto mais eu observava, mais eu me entendia. Meu medo... Ele sempre tentou me proteger. Eu falo do meu medo. Nos dias que se seguiram, os sonhos cessaram. Nenhuma queda, nenhum impacto, nenhuma sensação de morte iminente. Mas vieram sinais pequenos, quase que imperceptíveis para quem não está atento. Uma reportagem na televisão sobre um voo que precisou retornar por falha técnica. Um avião passando baixo demais sobre a minha casa, fazendo até os vidros de casa tremerem. Um helicóptero cruzando o céu, exatamente no momento em que eu pensava em Dona Alzira. Coincidências? Diriam alguns. Mas havia um peso naquilo tudo, como se tudo estivesse se alinhando. 2 semanas depois, o telefone tocou. Era a empresa, aquela da oportunidade de trabalho. Eles não desistiram de mim. A proposta continuava de pé. Mesmo cargo, salário, destino. Quando eu desliguei o telefone, fiquei sentado no sofá por longos minutos olhando para o nada. Meu coração não disparou. Não houve pânico. Houve silêncio. Um silêncio denso, carregado de decisão. Lembrei das palavras de Dona Alzira. Algumas experiências não voltam para nos punir. Voltam para serem concluídas. Naquela noite eu escrevi um e-mail curto. E vocês vão se surpreender com o que eu escrevi. Eu disse: se da primeira vez eu recusei a proposta, desta vez eu digo a vocês que eu aceito. Eu aceitei a proposta de trabalho. A minha família vibrou, meus amigos vibraram, eu havia mudado. Dias depois, chegaram as passagens. Abri o e-mail com calma.
algo impensável meses atrás. Observei os detalhes, data, horário, número de voo, tudo parecia normal. Mas ao ver o desenho do avião no canto da tela, senti algo diferente. Não medo, reconhecimento. O dia da viagem chegou, nublado, céu fechado, cinza. No caminho para o aeroporto, eu observei a cidade passando pela janela do carro. As pessoas andando apressadas. Vidas e mais vidas seguindo seus rumos normais. Quantas fugiam de algo que não sabiam explicar. No saguão do aeroporto, o som dos alto-falantes ecoava como sempre. Anúncios mecânicos, chamadas impessoais. Mas para mim, tudo parecia mais lento, como se o tempo estivesse dando espaço para eu decidir. Ao passar pelo raio-x, eu senti um arrepio atravessar minhas costas. Nada violento, nada assustador. Era como um toque leve dizendo, é agora. Já sentada na sala de embarque, eu observei os outros passageiros. Casais conversando, até criança, brincando, rindo, homens de terno olhando o relógio, tudo tão comum e ainda assim carregado de possibilidades. Foi então que eu vi aquele homem, sentado, algumas cadeiras à frente. Um homem de aparência comum, nem jovem e nem velho. Rosto cansado, olhar atento demais. Ele levantou os olhos por um instante, os nossos olhares se cruzaram. O impacto foi imediato. Não houve lembrança clara, não houve imagem, houve certeza. Eu conheci aquele homem. Eu conheci esse homem. Mas de onde? De onde que eu conheci esse homem? A minha mente se lembrou. Ele estava dentro daquele avião. Aquele avião da regressão que eu fiz com a dona Alzira. Aquele homem estava dentro. O impacto foi imediato. Não houve lembrança clara. Eu conhecia o homem. Ele estava lá. Quando ele se sentiu olhado por mim, ele desviou o olhar. Mas ele confirmou com isso algo que eu já sabia. Ele também me conhecia. Caminhei pelo corredor com passos firmes, embora cada célula do meu corpo estivesse desperta. Dentro do avião, o cheiro, o som, o espaço estreito, tudo era familiar demais. Sentei na poltrona da janela, cinto ajustado, mão apoiada no colo. Respirei fundo. O homem estava ali, não do meu lado, mas eu o vi 2 fileiras à frente. O mesmo homem. Sem mover os lábios, ele fez um gesto quase invisível com a cabeça para mim. Um aviso. Um oi. Sei lá o quê. Meu corpo entendeu antes da mente. As portas do avião se fecharam com um som seco e definitivo e eu ouvi a voz do comandante. Tripulantes, se preparem para a decolagem. Senti o avião correr na pista. E eu não sei o que me deu nessa hora. Quando o avião correu na pista, que ele sai da pista levantando o bico, senti algo dentro de mim. E eu apaguei. Desmaiei mesmo. Não passando mal, apenas perdendo a consciência. Quando eu recobrei a consciência, o avião tranquilo estava em voo cruzeiro. É assim que eles chamam, quando o avião pega uma reta só.
Eu procurei aquele homem que estava 2 fileiras da minha frente. Ele não estava mais. Pensei, talvez tenha ido ao banheiro, mas estranhei, porque no lugar dele tinha uma mulher, uma senhora, nada a ver com o homem. Bom, pode ser que seja parente dele, ele trocou de lugar com ela. Daqui a pouquinho ele volta. A verdade foi que eu cheguei ao destino. Aliás, é daqui que hoje eu te escrevo. Sim, eu estou morando em Londres, na Inglaterra. E daqui eu te ouço todos os dias. Adoro as histórias que você apresenta. E pensei comigo, eu quero contar a minha história para o Paulinho Boa Pessoa. Porque nesse dia ficou claro que aquele senhor esteve comigo dentro de um avião que caiu. Quando vou ao Brasil, e isso eu faço a cada 6 meses, eu faço questão de visitar meus amigos, os parentes, e eu passo na casa da Dona Alzira. Ela tem feito outras regressões comigo e já conseguiu entender, através da minha própria fala, que foi assim que eu morri numa outra vida. Aquele homem que estava comigo era meu marido na outra vida. E por uma questão que a gente não conseguiu entender até hoje, sentamos em assentos separados. O avião que caiu naquele acidente ceifou a minha vida, mas ele continuou vivo ainda por mais alguns anos. Eu fico impressionada com essa explicação, porque é a única que se encaixa exatamente no tipo de sofrimento que eu tive a minha vida inteira. Medo de avião, desde menina. O medo que foi resolvido depois das regressões feitas com a Dona Alzira. Essa é a minha história. Eu hoje resolvi contá-la nos detalhes, para que você que esteja ouvindo possa opinar a partir de agora. Ficarei aguardando as opiniões de todos vocês. Irene, desde Londres, na Inglaterra, onde daqui acompanho os seus programas.